ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isso para o dia em que eu for embalsamar, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Preste atenção aqui no pastor. Jesus, não raramente, mas já era costume do Senhor Jesus, toda vez que ele passava por Betânia, ele pernoitar na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Então já era costume de Jesus, toda vez quando ele pisava a planta dos pés em Betânia, ele sempre pernoitava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. A amizade que Jesus tinha com eles três era uma amizade sólida. Era uma amizade o quê? Sólida. O que é uma amizade sólida? Era uma amizade o quê? Verdadeira. Já era uma amizade que já vinha já há um tempo. Era uma verdadeira amizade sólida que Jesus tinha com os três irmãos. Então Jesus, ele estava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Ele estava lá ceando com eles. Só que naquele momento em que Cristo estava lá na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, estava também se manifestando o poder de quem? O poder de Deus. Olha aqui, pastor, no versículo 1 está escrito que Jesus, que o nosso Deus, ele foi para a casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Então Jesus, ele foi. Jesus, ele o quê? Ele foi. Eu posso te contar um segredo? Jesus, ele foi, ele estava naquele momento na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E Jesus também, ele está aqui também nesse lugar. E você que está aqui hoje, você está sentado na mesa, da mesma forma que aquelas pessoas também estavam assentadas. E a partir do momento em que Jesus está nesse lugar, da mesma forma como ele manifestou o poder daquele ambiente, ele também está manifestando o poder dele nesse lugar. Você está aqui, assentado à mesa. Jesus também, ele está aqui, assentado à mesa. E enquanto você está aqui assistindo essa reunião, Deus, ele está tocando na vida daquele filho que está lá em São Paulo. Deus está tocando na vida daquele sobrinho, daquele neto, daquele familiar, daquele ente querido. E Deus está restituindo aquilo que foi roubado. Diga agora, Deus. Deus está reconstruindo, Deus está restaurando, Deus está transformando, Deus está operando milagre, Deus está causando uma revolução na tua vida. E você que está em silêncio, infelizmente a manifestação do poder de Deus vai chegar até você. Mas você que está levantando a mão, você que está crendo, você que está usando a tua fé, você está recebendo nessa noite. Pode ter certeza. Você está recebendo. Jesus, ele está andando no corredor dessa igreja. E ele está olhando nos teus olhos. E se você tiver fé para receber, você vai receber. Ele diz: a tua fé te salvou. A tua fé vai te salvar essa noite. Glória a Deus. João capítulo 12, versículo 2, olha o que diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia sendo Lázaro um dos que estavam com ele aonde? Com ele à mesa. Presta atenção aqui no pastor. Jesus está presente
e há uma manifestação do poder de quem? De Deus. Olha, pastor, você não tem ideia do que está acontecendo aqui agora nesse momento. Você está aqui e Deus está manifestando o poder dele. Pensa aí numa área da tua vida que você precisa de uma bênção. Quem está pensando? Levanta a mão. Ele está manifestando o poder dele. Olha, pastor, você está sentado aqui, Jesus está trabalhando. Você está sentado aqui e Deus está agindo. Se prepara que você vai dar testemunho. Se prepara porque essa noite vai ficar marcada na tua vida. E quando você der testemunho, você vai se lembrar dessa noite. Porque foi hoje que Deus deu a resposta. Glória a Deus. Hoje Deus deu o quê? A resposta. Deus, Ele quer se manifestar essa noite na sua vida. Deus, Ele quer o quê? Se manifestar essa noite na sua vida. Presta atenção aqui no pastor. João, que foi aquele que escreveu esse livro, quando ele fala de Lázaro, de Marta, de Maria, ele chama eles pelo verbo. Chama eles pelo quê? Pelo verbo. E eu quero que você preste atenção nisso aqui agora, porque isso aqui é a chave da palavra de hoje. Então João, quando ele se refere aos membros da casa que Jesus estava, ele se refere sobre eles através de quê? De verbo. Você quer ver uma coisa? A Marta, ele dava o nome que ela servia. O verbo de Marta era o quê? Servia. O verbo de Marta era servia. Grave isso aí. O verbo de Maria era ungia. O verbo de Maria era o quê? Ungia. E Lázaro, o verbo de Lázaro era estar. O verbo de Lázaro era o quê? Deixa eu perguntar uma coisa para você, para ver se você está ligado. Desses três verbos, ungir, servir e estar, qual é o verbo mais inferior, humanamente falando? Alguém sabe dizer? Servir, não. De servir, ungir e estar, qual é o verbo humanamente falando mais inferior? Estar. O verbo mais inferior é o quê? Humanamente falando, o verbo mais inferior é estar. Eu quero falar sobre esses três verbos. Eu quero falar dessas três pessoas a qual João deu o nome através deu o verbo através do nome dessas pessoas. A primeira pessoa é Marta. A primeira pessoa é quem? É Marta. E Marta, ela era aquela pessoa que servia. Marta era aquela pessoa que o quê? Que servia. Só que Marta, ela não servia empurrada. Ela não servia com a cara fechada. Ela servia ao mestre de todo o seu quê? Você vê, Jesus, ele estava andando o dia todo nas caminhadas, curando, profetizando, libertando, pregando o evangelho. Eu acredito que naquela noite ele estava o quê? Exausto e com muita o quê? Com muita o quê, igreja? Com muita fome. E Marta estava lá cozinhando para Jesus. Marta estava lá servindo a quem? A Jesus com a cara fechada? Servindo a Jesus de todo o seu quê? De todo o seu coração. Ela servia. Marta servia e servia com excelência. O que é você servir com excelência? É você dar tudo de você. É você dar o seu melhor. E ela sabia que ela não estava servindo qualquer um ali naquele momento. Na verdade, ela estava servindo o próprio quê? O próprio Deus. Olha aqui, eu quero pedir para vocês uma salva de palmas para os obreiros aqui nesse momento. Por quê? Obreiros que trabalharam o dia todo. Obreiros que talvez foram até humilhados hoje. Que receberam uma palavra pesada. Que coisas que eles tentaram fazer hoje que não deram certo. E poderiam chegar aqui essa noite com a cara empurrada, com a cara fechada, tratando vocês mal, não dando o melhor para a reunião. A gente vê obreiros sorrindo, obreiros educados, obreiros trabalhando, obreiros dando o seu melhor.
servindo a Jesus com excelência. Eu peço a você, ora pelos obreiros, porque eles merecem, glória a Deus. Eles não recebem um centavo. Eles não recebem o quê? Um centavo. Tudo que eles fazem é de todo o seu quê? Coração. E pode ter certeza, obreiro, Jesus vai honrar vocês. A Bíblia fala que Jesus, ele honrou a Marta, porque servia. E servia com o quê? Com obreiros. Sirva com excelência. De todo o seu quê? E não se preocupe com seus problemas pessoais, não. Jesus vai acrescentar tudo. Deus vai resolver. Só continua servindo a quem? Sirva a Deus. Cuida do povo dele, que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai resolver a tua vida. Glória a Deus. Então Marta, o verbo dela era o quê? Servir. E servia com excelência. Qual era a outra pessoa, pastor? Maria. Maria, ela foi aquela mulher que fez algo que ninguém fez. Ela deu um show de adoração. Ela deu o quê? Qual era o verbo que João deu para ela? Maria era aquela que o quê? Que ungia. Maria, ela era aquela que ungia. Ela fez algo que chamou a atenção de Jesus. Ela fez algo que ninguém nunca tinha feito. Por que, pastor? Porque aquele perfume que ela carregava nas mãos, que ungia os pés de Jesus, aquele perfume custava 300 denários. Aquele perfume custava quantos denários? 300 denários. O que valia um denário, pastor? Um denário era um dia de trabalho. Então quer dizer, aquele perfume era um perfume barato? Era um perfume muito o quê? Para você ter ideia, as pessoas demoravam até anos para conseguir comprar um perfume daquele. Era um perfume muito caro. Então as judias novas que estavam se preparando para casar, as judias que ainda eram virgens, que sonhavam em casar, elas trabalhavam durante anos. Elas trabalhavam o quê? Durante anos para comprar esse perfume, que era um perfume caríssimo. Porque no dia que elas casassem, na noite de núpcias, elas iriam usar aquele perfume com seu noivo. Aquilo ali representava, na lei judaica, no costume judaico, que ela iria entregar a sua vida ao seu marido. Glória a Deus. Então quer dizer, era um perfume muito caro. E era muito trabalhoso, custava muito caro. E a pessoa tinha que trabalhar por muito tempo para conseguir comprar esse perfume. E Maria pega aquele perfume que foi muito trabalhoso para ela comprar, que custou muitos anos de trabalho, que ela se esforçou, que ela deu a vida para quê? Para comprar, para na noite de núpcias usar com o seu noivo, mas ela não usa com o noivo, ela derrama aos pés de quem? Um verdadeiro sacrifício a Jesus, uma verdadeira oferta a quem? Uma verdadeira adoração a Jesus. Por quê? Porque não era qualquer perfume que ela estava derramando aos pés de Jesus. Ela estava derramando aquilo que representava a sua quê? A sua vida. Quem está entendendo, pastor? Ela estava derramando aquilo que representava a sua quê? A sua vida. Por isso que aquela oferta foi perfeita. Por isso que aquela adoração subiu a quem? Subiu ao céu de tal forma que Jesus falou assim, ó, eu ainda digo uma coisa para você, o que aconteceu aqui vai ser relatado em todos os evangelhos, porque ela fez o que ninguém fez, porque ela conseguiu chamar a atenção de quem? Maria, ela era aquela que o quê? Qual é o verbo dela? Ungir. Glória a Deus. E Lázaro, qual é o verbo de Lázaro? Quem lembra? Está. Pastor, está. Qual é mais importante, pastor? É claro que mais importante é ungir. É claro que mais importante é servir. Está é muito inferior, humanamente falando. Humanamente falando, era inferior. Mas biblicamente falando, era algo muito profundo, que conseguia superar
pregar, servir e ungir. Como assim, pastor? Vou explicar para você. A gente está lendo o capítulo 12, não é isso? Sim ou não? Nós estamos lendo o capítulo 12. Só que lá no capítulo 11, a Bíblia fala, olha aqui para mim, presta atenção em mim. Lá no capítulo 11, a Bíblia fala que Lázaro estava o quê? Lázaro estava morto. E tinha uma pedra naquele lugar, naquele túmulo. Olha que coisa forte. Lázaro, há um capítulo atrás, ele estava o quê? Morto. Há 4 dias, e já gerava o quê? Mal. Desenganado, acabou para ele ali. Só que no capítulo 12, a Bíblia fala que Lázaro estava vivo. Bem forte para Jesus. Por isso que o estar é mais forte do que o ungido e o servir. Por que, pastor? Porque não era para ele estar naquele lugar. Por isso que João falou, Lázaro o quê? Está. Por quê? Porque no capítulo 11 ele estava o quê? E no capítulo 12 ele estava vivo. Ele estava o quê? E era para ele estar naquele lugar naquele dia? Era para ele estar o quê? Mas ele está o quê? Cuidado com o pé não quebrar o pescoço. Olha que o pastor vai pensando em mim. Não era para você estar. Quem está entendendo, pastor? Não era o quê? Para você estar aqui. Por que você está aqui? Porque teu verbo é estar. Teu verbo é o quê? Porque tem gente aqui sentada nessa cadeira que no capítulo 11 era para você estar morto. Que no capítulo 11 você estava no vale da sombra da morte. Que no capítulo 11 você estava no leito de hospital desenganado por tudo e por todos. Que no capítulo 11 você estava com a arma na cabeça. Que no capítulo 11 você estava à beira da morte. Você estava numa situação difícil que você achava que você ia ver a luz do sol no dia seguinte. Não era para você estar aqui. Você está aqui porque Jesus disse: tirai a pedra, venha. E Ele te ressuscitou. E Ele mudou a tua história. E Ele mudou a tua vida. Por isso que o teu verbo é estar. Porque não era para você estar aqui essa noite. E você sabe disso. Você está aqui pela manifestação do poder de Deus. Você está aqui porque Deus trabalhou na sua vida. Por isso que o estar supera o ungir e supera o servir. Porque não era para você estar aqui nesse lugar. Você está aqui pela manifestação do poder de Deus. Fala assim para o teu irmão: você está aqui. Está pela manifestação do poder de Deus. Você está. Estar é forte demais, não é verdade? Não era para estar aqui. Eu mesmo, não era para eu estar sentado nessa mesa hoje. Não era para eu estar aqui hoje com vocês e Jesus. Porque no capítulo 11 era para eu estar morto. Mas Jesus manifestou o poder e hoje eu estou aqui. Hoje você está aqui. Glória a Deus, igreja. Não era para Lázaro estar. Cheirava mal 4 dias. Jesus ressuscitou. Jesus disse: tirai a pedra. Jesus mudou a história da vida de Lázaro. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Jesus disse: desatai e deixai ir. Quando Jesus, no capítulo 11, ele ressuscitou Lázaro, mandou tirar a pedra. Jesus fala assim para Lázaro: agora você tem uma dívida comigo, não foi isso? Foi isso que Jesus fez? Lázaro, você tem uma dívida comigo. Lázaro, agora sua vida está amarrada a mim. Você me deve. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus disse o quê? Desatai e deixar o quê? Deixar. Por que isso? Porque se ele voltar, ele vai voltar de todo o seu quê? Coração. Se ele voltar e me adorar, ele vai voltar porque ele quis. E quantas são as pessoas? Eu tenho 2 anos sem vez aqui nesse lugar. Quantas são as pessoas? Você sabia que teve gente aqui que foi curado de câncer aqui nessa igreja? Eu tenho um vídeo. E que foi curado. E Jesus falou assim: tirai a pedra, desatai e deixai o quê? E nunca mais voltou. Quem está entendendo a gente curado de câncer aqui? Gente, sabe o quê?
Essa senhora foi curada de câncer. Quando ela me vê, ela atravessa até a pista. Ela muda de lugar. Não sei se é vergonha, não sei o que é. Quem está entendendo, pastor? Eu me lembro de uma que chegou aqui manifestando com o demônio, toda doente, com cisto no ovário. Ela falou, ela deu testemunho aqui dizendo que nunca trabalhou na vida, se aposentou, deu entrada, com menos de uma semana ela se aposentou, foi tão abençoada. E Jesus falou assim: desatai o nó e deixai o quê? E nunca mais o quê? Voltou. Mas tem gente aqui sentada nessa cadeira que Jesus disse assim: tirai a pedra, desatai o nó, deixai-o ir. E essa pessoa foi, mas ela voltou e ela está aqui essa noite. Você está aqui essa noite e você está aqui, não obrigado, você está aqui de todo o seu querer, de todo o seu coração, porque você quer. Levanta as mãos e diga: eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui de todo o meu coração para adorar o meu Senhor. Jesus não te obrigou. Você voltou porque você quis. Você está aqui porque você quer. Ao contrário do diabo. Ao contrário de quem? Do diabo. Porque quando você faz uma aliança com um encosto desse, com uma entidade dessa, com um santo desse, com um demônio desse, o diabo cria vínculo com você. Você vende a sua alma para Satanás. Você vende a sua alma para quem? Para Satanás. E o diabo, ele passa a ser dono da sua alma. E o diabo, ele passa a ser dono da sua vida. Quem está entendendo, pastor? E você sabia, rapaz, que teve gente que tem tanta inveja de você e quis tirar você do caminho, que foi lá no cemitério em Macaúbas com fotografia sua e ofereceu para uma entidade chamada Exu da Morte. E não era para você estar vivo, rapaz. Você no capítulo 11 era para estar morto. Não era para você se levantar daquele lugar. Não era para você se levantar, era para você estar morto. No capítulo 11 era para te enterrar. Aquilo ali não foi por acaso, aquilo ali não foi normal. Foi coisa feita para te tirar do caminho. Porque tem gente que não aguenta te ver naquele lugar que você está. Mas aquele lugar está do jeito que está, muito também é por causa de você, por causa da tua vida com Deus. Porque se não fosse, já estaria fechado. E Satanás está dizendo no capítulo 11: não era para ele levantar. Mas o capítulo 12, que é o dia de hoje, você está aqui, bem forte. Você está aqui. Você está aqui. Não era para estar. Porque o que fizeram para ele era para ele morrer. Porque tem gente que odiava ele naquele caixa, odiava ele naquele lugar e falou assim: eu vou tirar ele daquele lugar. E para tirar ele só matando. E fizeram coisa para matar ele. Mas só que Jesus, no capítulo 11, ele falou assim: tirai a pedra, desatai o nó e deixai ele ir. Olha o milagre aqui. Ela se prepara. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Ele está dizendo assim: ela se atreveu a tocar no meu céu. É melhor que ela pegue uma pedra de moinho hoje e ela se lança no mar profundo do mar, porque você vai dar tragédia que vai acontecer na vida dela. Você vai saber. Quando você souber da tragédia, Deus vai te confirmar quem é a pessoa. Porque ele disse assim: a vingança é minha, eu a retribuirei. Não era para estar aqui. Tem gente aqui que não era para estar aqui. Você está aqui porque ele disse: desatai o nó, deixai-o ir. E você voltou. Glória a Deus. Voltou de todo o seu querer. Voltou de todo o seu coração. Não se briga com quem é de Deus.
Não se briga com quem é ungido de Deus. Glória a Deus. Ai daquele que mexe com quem é de quem. Se você tem uma vida com Deus, mexer com você, está mexendo em casa de mal. Desatar o nó e deixar ele ir. Gente, que palavra essa de hoje? Que palavra, meu Deus do céu. Que palavra. Que palavra. Glória a Deus. Vai lá no capítulo 12, versículo 4. Não era para estar aqui. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para atrair, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso ele disse, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. O que nela se lançava. Você vê, era uma pessoa que vivia uma vida errada diante de quem? E você viu o final dele, não é verdade? É por isso que ele tem que ter uma vida limpa diante de quem? Diante de Deus. É por isso que nós temos que ter uma vida limpa diante do nosso Senhor. Glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus. Olha o que diz lá no capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz a palavra. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde Lázaro estava, a quem ele ressuscitara entre o quê? Entre os mortos. Você vê, Jesus, ele fez uma obra grande na vida de quem? Na vida de Lázaro. Deus fez uma obra grande na vida de Lázaro. E a Bíblia fala que os judeus, após a ressurreição de Lázaro, queriam matar a quem? Queriam matar a Lázaro. Os judeus, ao verem que Lázaro tinha ressuscitado aquele que outrora estava o quê? Estava morto, eles queriam o que, igreja? Matar quem? A Lázaro. E por que isso, pastor? Porque quando eles viam Lázaro, quando eles olharam para Lázaro, eles viram a glória de quem? De Deus. Eles viram os maiores testemunhos. Diga glória a Deus. E eles tentaram a todo momento matar Lázaro, acabar com Lázaro, porque a cada fôlego de vida, a cada respirar de Lázaro, Jesus era o que? Glorificado. Olha, pastor, seu testemunho vai ser grande. Seu testemunho vai ser grande. Por que, pastor? Vai ser tão grande que o diabo, que os demônios, que o mal vai tentar a todo momento contra a sua vida. Por que, pastor? Porque assim como Lázaro, o diabo não vai suportar olhar para a tua cara. O diabo não vai suportar ver o seu fôlego de vida. O diabo não vai suportar ver você vivo. Por que, pastor? Porque enquanto você estiver vivo, o teu testemunho glorificará o nome de Deus. Glorificará o nome do Senhor. Glória a Deus. O teu testemunho glorificará o nome do Senhor. O teu testemunho glorificará o nome de Deus. E olha, pastor, o diabo vai ter muita raiva de você. O diabo vai ter muito ódio de você. Vai ter muito ódio, mas ele vai ter que te engolir. Porque ele vai te ver bem vivo e glorificando a Deus através da tua vida. Fica de pé e dá uma salva de palma para o nosso Senhor. Dá uma salva de palma para o nosso Deus. Olha, Deus, você é o capítulo 12. Você está tentado, mas não conseguiu. E hoje o diabo tem uma raiva de você, o diabo tem um ódio de você. Ele não quer te ver, porque esse testemunho glorifica Jesus. Por que, pastor? Não era para Davi, não era